Tudo bem, Marco? Um prazer te receber aqui no Arena mais uma vez. Obrigado, Everton. Um abraço a todos aí do Arena, obrigado pelo convite. Sabe que você pede e não tem como falar não, estamos sempre juntos. Marcão, você salvou minha vida, cara. Ninguém sabe disso, não, mas eu vou contar. Uma vez eu passei mal, tive uma infecção em São Paulo, e se não fosse você, eu teria abotoado o paletó, cara. Devo muito a você. Ô, Marco, imagina. A gente estava discutindo aqui agora, e o Gomide levantou uma questão interessante, que é os privilégios, né, que serão dados a jogadores de futebol e tal, para essa volta precoce. Quer dizer, não vou dizer que é precoce, mas para essa volta mais rápida. E o futebol está, assim como outros segmentos também, com grandes dificuldades. E aí o pessoal falando em voltar, os jogadores, as pessoas ligadas diretamente ao espetáculo serão testadas, e outras não ligadas diretamente terão essa dificuldade. Como controlar isso e o que você pensa sobre a questão de privilegiar os jogadores enquanto médicos que estão no fronte do problema não conseguem o que os jogadores conseguirão? Eu não sei se é privilegiar, eu acho que toda área ligada ao esporte, da mesma maneira como você faz exame antidoping, né, que é algo que você confronta um atleta limpo, porque você precisa saber se ele está ou não limpo, quer dizer, isso também é uma invasão de privacidade. E você faz isso e ninguém perguntou para o atleta até hoje se ele acha justo ele ser submetido a um exame antidoping, né? Claro que pelas regras do jogo, sim. Como o atleta é um sujeito que se expõe a saúde dele em confronto com outro atleta, ele vai ter contato físico, ele faz parte de uma dinâmica que é o futebol, que é um entretenimento para todo mundo. Imagine, nós todos estamos saudosos do futebol. Então eu acho que não é que ele mereça privilégio, mas é um cuidado que cabe a alguém que está fazendo algo por todo mundo. Ele está jogando futebol. Embora profissional, ele está na rede do entretenimento. E agora, Everton, as questões dos exames estão mais ágeis, mais facilitados, menos caros. Então eu acho que isso é uma medida preventiva de medicina, como vacinar um grupo de atletas, e acho que a população em breve terá também a condição de fazer a sua dosagem laboratorial para saber se está ou não infectado ou imune ao coronavírus 19. Então, acho que é um momento que o atleta é diferente, ele não é privilegiado, ele é diferente. Vinícius Grissi, Léo Gomide e Alexandre Silva. Ô, Marco, boa noite. Vinícius Grissi, muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98. A gente tem debatido muito, né, o impacto que essa paralisação, que a pandemia vai ter no futebol, mas a gente trata da realidade do futebol masculino, principalmente. A gente sabe que vai ser uma realidade muito difícil daqui para frente, mas a realidade do futebol feminino é ainda mais dura, né? Queria que você falasse um pouco de como que vocês estão enxergando esse momento, né? No momento em que o futebol feminino começava a ter um pouco mais de espaço, por conta da obrigatoriedade dos clubes de formarem ali os seus elencos, uma pandemia que racha num momento complicado. Queria que você falasse como que você está enxergando o tamanho desse problema para os clubes e como que a CBF está trabalhando para minimizar isso ao máximo. Bom, a CBF fez, né, a ajuda financeira aos clubes femininos e clubes da série C e D, por algumas folhas de pagamento, dando valores proporcionais a cada série, para que pudesse sustentar esse período as atletas de futebol feminino e alguns atletas das séries C e D do Brasil. Eu acho que o futebol masculino vai se aproximar do feminino, porque o que se gasta no futebol masculino, talvez de forma equivocada, a gente tem o exemplo do Cruzeiro aí, com as peripécias financeiras, que eu não quero aqui julgar, não estou aí para acompanhar, mas leio o noticiário. Então, de repente, vai ter um pouco mais de privação financeira, talvez como o futebol feminino tenha, né? Menos investimento, menos valorização. Então, de alguma maneira, um se aproxima do outro pelo lado mais difícil. Mas o futebol feminino vive com muita dificuldade. Ele agora teve o seu grande momento, pós-Olimpíada do Rio de Janeiro, pós-Copa do Mundo na França. Hoje se fala das meninas aí e se sabe o nome de várias delas. Eu dizia há pouco que no dia 22 de abril de 2017, se eu não estou errado, ou 18, desculpem, nós ganhamos a Copa América, que classificou o Brasil para o Mundial da França e para as Olimpíadas de Tóquio. Não teve uma rede de televisão, de rádio, jornal
que estivesse presente no Chile para acompanhar uma conquista invicta com 7 vitórias na Copa América. Aí depois vem a mídia, né, e vem televisões e tal, dizendo, o futebol feminino não é prestigiado. E eu pergunto, e você, faz o que para prestigiar o futebol feminino? Em que rede de televisão passou a Copa América? Não precisa ser a Copa América. Em que noticiário esportivo se divulgou, ou jornal maior das TVs, se noticiou a conquista do Brasil na Copa América? Tanto que a CBF fez uma matéria, fez uma inserção dizendo, muito prazer, sou fulana de tal, campeã da Copa América e tal, para que as pessoas se enxergassem um pouco, porque todo mundo cobra da CBF investimento, todo mundo cobra valorização do futebol feminino, e quem tem a notícia na mão nunca foi atrás. Vamos lembrar do Luciano do Vale, que foi talvez o grande divulgador do futebol feminino, e depois a coisa acabou. Esporadicamente vem uma Copa ou outra, enfim, um evento esportivo importante ou outro, mas ele se consolidou depois que a CBF, em 2015, passou a fazer a seleção permanente, trabalhou pela Olimpíada, ganhou os Jogos Pan-Americanos, medalha de ouro, e fez excelentes participações, onde a gente viu o jogo bom e tudo mais. Então eu acho que agora é o momento do futebol feminino deslanchar definitivamente. E essa pandemia, obviamente, tira recursos de todo mundo, mas de alguma forma a CBF vai proteger o futebol feminino. Marco Aurélio, prazer receber você aqui no Arena 98, é o Alexandre. Você falou da ajuda que a CBF deu aí para os times, né, do futebol feminino de R$50 mil. Recentemente, né, vou até citar aqui, vou dar os créditos, uma matéria da Rádio Globo do Rio de Janeiro, trouxe que um time da Série A2, o Santos Dumont, recebeu ajuda de 50 mil, dava para bancar aí 2 meses de salário e não repassou para as atletas, né? Elas estão reclamando aí sobre essa falta de repasse da diretoria para os atletas. Como vocês da CBF estão fazendo para fiscalizar isso também, né? Para cobrar aí dessas diretorias que mantenham as folhas em dia? Tem como vocês da CBF fazerem isso até para dar uma satisfação para as meninas lá que dependem desse dinheiro, né? Eu li também a matéria, imediatamente falei com isso com o presidente Rogério Caboclo e também com o André Megali, que é do compliance da CBF, só que tem um limite. A CBF não tem ingerência direta na administração dos clubes. Ela pode, de forma por pressão, por ser a entidade maior do futebol, obrigar de alguma maneira o clube a pagar ou colocá-lo numa situação de desconforto tal que amanhã é outro dia, você sabe disso. Então quem não cumprir aquilo que foi determinado pela CBF certamente terá problemas de alguma forma. Eu acho que a CBF não tem poder decisório sobre a administração do clube. Eu não posso chegar lá, pegar o dinheiro, a CBF passa o dinheiro ao clube, conta para todo mundo que passou. Então, obviamente, o dirigente do clube que não repassar para o atleta, como é que ele fica perante a sociedade local e o próprio futebol? Fica em péssima situação moral. Então a CBF faz isso, tem olhado, tem conversado, tem dialogado para que esse dinheiro chegue às atletas, mas ele não pode chegar lá e obrigar a Folha a fazer isso, fazer aquilo. A administração do clube é particular, como a CBF é uma entidade particular. Então nós temos, a FIFA nos determina a coisa, nós fazemos, mas a gestão é da CBF. Então da mesma maneira a CBF faz com o clube, repassa o valor, fiscaliza de uma forma possível, mas ela não pode entrar lá e mandar pagar de uma forma imperativa. Muito bem, só para registrar aqui antes, Gomide, o grande Albertinho Simão, que é diretor do futebol feminino do Palmeiras, está me mandando aqui que o Audax da Série A1 recebeu aí também a ajuda da CBF, também não repassou para as atletas. Não está acontecendo só na A2, né? Na A1 também aí com o Audax. Lamentável a situação aí dos dirigentes, recebem a ajuda da CBF, né? E acabam não repassando isso aí para quem precisa. E o pior, sabe, é que ainda a CBF é criticada. A CBF cria o canal de ajuda, repassa o dinheiro para o clube e a CBF é criticada. Ora, ela não pode chegar lá e obrigar o clube a fazer o cheque. Ela não está no administrativo, obviamente, de todos os benefícios ofertados, mas eu não posso ir lá e obrigar o tesoureiro a pagar. Quer dizer,
Mas isso fica tão feio que fala por si. Léo Gomide. Marco Aurélio, boa noite, é o Léo Gomide, prazer em tê-lo conosco aqui novamente no Arena 98. Obrigado, Léo. Na verdade, hoje, inclusive, o site Vibradoras, que é um perfil voltado muito à performance das mulheres no esporte, publicou que, na verdade, são 6 clubes, né, entre os da primeira e da segunda divisão do futebol feminino, além do Audax Juventus, né, também não teria repassado valor às atletas. De times de maior expressão, o Sport e o Vitória também, o Vitória que está no brasileiro da Série A do Campeonato Feminino, falou do Santos Dumont também, mas seriam 6 clubes, né? A situação não se resume apenas ao Santos Dumont e ao Audax, como destacado aí pelo Alê, e, infelizmente até um pouco em cima disso, Marco, como o Gris havia destacado, os olhos ficam muito voltados para o futebol masculino, apesar de alguns passos dados com a ajuda da CBF, também com a ajuda dos próprios clubes, do futebol feminino aos poucos conseguir angariar e ter melhores dias num futuro breve aí. Mas você acredita que a parte de gestão que a gente tanto critica no futebol masculino é um entrave ainda pior no futebol feminino? Qual que é a sua leitura sobre a gestão depois dessa obrigatoriedade de ter futebol feminino nos clubes? Você acha que ainda deixa muito a desejar? Vamos entender que o clube é um só. O clube que faz bem o futebol masculino vai fazer bem o feminino. Você não separa o clube. Vamos lá, o Flamengo tem uma parceria com a Marinha, que é um excelente parceiro, faz um trabalho belíssimo na Marinha. Mas está na hora do Flamengo ter sua autonomia e fazer o seu trabalho de forma completa, ainda mais o melhor time do Brasil. Então, nós precisamos entender que o Flamengo tem que fazer a sua gestão do futebol feminino também, né? E não ser parceiro e ofertar a camisa. Mas veja, desses 4, 5 clubes que talvez não tenham repassado dinheiro, nós temos 36 na Série A2 e 16 na Série A1. Então veja que a margem de êxito, se é que isso é um êxito, foi boa. Talvez ainda apareça algum outro que não tenha repassado na totalidade o dinheiro. Mas fica muito claro que o compromisso da CBF é fazer o futebol feminino crescer e sustentá-lo até de alguma maneira nesses períodos difíceis. E fica muito claro o clube que tem uma gestão incorreta ou imoral de algum aspecto, porque esse dinheiro foi passado às atletas, às comissões técnicas, né? E se alguém, por um socorro imediato, usou o dinheiro de outra forma, espero que ele no final repasse às jogadoras. Acontece que daqui a pouco rescindiu o contrato, o clube não pôde continuar, o campeonato parou. Aí vem toda aquela sorte de subterfúgios para amenizar uma atitude deplorável, que é não passar o dinheiro que foi mandado. Mas eu acho que o clube é um só, o clube masculino, o clube feminino é um só, é o Corinthians, é o São Paulo, é o Palmeiras, é o Grêmio, é o Atlético, é o Cruzeiro. Se ele fizer uma boa gestão do time masculino, o time feminino que vem agora por obrigatoriedade ter que fazer o campeonato, ter que ter equipe feminina, isso ajudou muito. Eu não gosto de coisas que são obrigadas, mas desta vez foi importante para desenvolver o futebol e tomar gosto, porque tinha muito dirigente que torcia o nariz para o futebol feminino, por não perceber o que está ao redor. Eu também, antes de chegar à CBF, não percebia. Hoje, envolvido nisso, eu sou um apaixonado pelo futebol feminino, porque eu vejo quanta paixão existe, quanto movimento existe, quanto recurso pode ser conquistado com o futebol feminino, enchendo estádios, a visibilidade de mais uma marca do seu patrocinador na TV, que hoje agora temos aí Sport TV, Bandeirantes, fazendo transmissões do futebol feminino e outras plataformas que hoje se tem muito, a gente usa Facebook, Twitter para transmitir jogos. Então o patrocinador tem interesse nisso. Começa a ser viável o futebol feminino sob o ponto de vista de investimento, né, que ainda é um investimento. Então acredito que se você conciliar todos os interesses, o clube vai ser um só e não será masculino ou feminino. E eu queria já te perguntar um assunto que não foi só você começar a falar com a gente aqui, eu já recebi de um amigo aqui, que é o Pablo, que é um grande torcedor de São Paulo, mora aqui em Belo Horizonte,
E ele faz uma pergunta aqui, se você vai ser candidato à presidência do São Paulo. Se isso existe ou se você continua na CBF, já tirou isso de cabeça. Há quantos anos essa situação, hein, Marco? Everton, eu tenho recebido muitos telefonemas, muita gente. Bom, na rua, todo mundo me fala sobre isso, né? Onde eu ando, os amigos, agora não, porque estamos em casa, mas restaurante, aeroporto. Hoje mesmo que eu fui fazer uma pequena compra aqui, já encontrei uma pessoa perguntando sobre isso. Claro que o São Paulo precisa de gente que goste dele, que tenha conhecimento no futebol, experiência. Eu não tenho dúvida que eu poderia ajudar muito o São Paulo. Agora, eleição precisa de ter combinações, precisa ter apoiadores, precisa ter um grupo de pessoas que tenha influência, que vote. Eu não posso sair candidato porque eu quero ser ou porque o torcedor do São Paulo quer que eu seja. Fosse por isso, eu sairia. Mas você tem que ter densidade eleitoral para isso. Eu acho que nós estamos conseguindo alguma coisa nesse sentido, pelas conversas que eu tenho tido, pelo interesse de pessoas importantes de São Paulo que gostariam. Se eu perceber que isso vai à frente, pode ser. Eu estou na CBF, tenho um trabalho, agora mudou também a Olimpíada, né, que seria no meio do ano, a eleição de São Paulo em novembro, talvez desse tempo de fazer tudo isso, mas agora com a Olimpíada do ano que vem, fico também pensando sobre quanto importante será ir para essa Olimpíada no Japão. Mas vamos ver o que as conversas ao redor da candidatura podem oferecer para tomar uma decisão mais à frente. Deixa eu te perguntar uma coisa ainda dentro saindo de São Paulo e voltando para a CBF, nós tivemos aí problemas com ex-dirigentes da CBF, Marco, e a CBF, por causa, obviamente, desses dirigentes, acabou ganhando um rótulo muito perigoso para o que a instituição faz no país, que é lidar com um produto tão precioso que é o futebol. O Rogério Caboclo entrou e as pessoas que lidam diretamente com o Rogério elogiam muito a postura do Caboclo. O que mudou depois da entrada dele na CBF, não só no aspecto de gestão, mas até mesmo no contato e no trato com os clubes que têm ligação diretamente com ela? Olha, eu vou ser muito honesto no que eu vou falar. Não mudou no Caboclo, mudou no Marco Polo. As pessoas vão se assustar quando eu falo isso, porque o Marco Polo foi banido pela FIFA, tem uma história aí cruel de sucessões, desde o Ricardo até o Marinho, o Marco Polo, mas o Marco Polo foi o responsável pela modernização profissional da CBF. Foi ele quem me convidou. Eu tinha uma relação com ele fria, quase nenhuma, porque nós até discutimos muito naquela final do Brasileiro lá em Goiás, em Brasília, né? Que mudou o árbitro, lembra disso? E eu fui um crítico feroz daquela situação. Até conversei com ele quando ele me convidou, falei, nós temos um problema do passado aí e tal. E ele respondeu, você foi muito bem nos seus interesses, eu entendia de uma forma, hoje até penso que poderia ter sido diferente, mas naquela época eu entendia que o melhor era mudar a arbitragem, mas nada a ver. Até por isso mesmo, pela tua postura, pela tua firmeza, que eu gostaria que você aceitasse o convite. Então, eu acho que o presidente Marco Polo, ninguém sucede dois outros presidentes impunemente. Ele tem que ter o alinhamento, o ajuste, mas ele profissionalizou a CBF, inclusive com a vinda do próprio Rogério Caboclo. Por isso, vendo nele um jovem de 47 anos, brilhante, administrativamente falando, que ele conduziu a sucessão ao Rogério, e o Rogério hoje vive liberto, não tem nenhum tipo de dificuldade em trabalhar com as suas próprias pernas, com as suas ideias, mas ele traz muito da organização que foi feita. Se você for analisar, de 2015 para cá, quando eu cheguei na CBF, o Gilmar Rinaldi foi convidado, outras pessoas que chegaram à CBF estão lá até hoje. E agora o Rogério ainda faz novas mudanças, trazendo gente de mercado, como Edu Zebini, por exemplo, para trabalhar na questão como é que fala? As relações internacionais dos direitos de televisão. E tem um compliance hoje excelente lá, que é o André Megali. Então, cada lugar tem um bom ministro fazendo um excelente trabalho.
E o Rogério é um rapaz brilhante e seríssimo. É difícil, olha, eu tenho ótima relação com ele, ele é também conselheiro do São Paulo, conheço o Rogério há muitos anos. Eu tenho intimidade, porém, nenhuma liberdade de fazer as coisas do jeito que eu acho. Eu respeito como meu presidente, evito comentários pequenos, enfim, eu trato como presidente da CBF, embora amigo dele, e ele também tem essa conduta comigo. Então eu acho que é um jeito muito bom, a CBF vai ganhar muito com a gestão dele, ele se dirige bem aos clubes, ele consegue conversar bem, não cede facilmente, não é uma pessoa permissiva a fazer política. Eu lembro recentemente teve uma situação que foi a interdição, eu não vou falar o nome, mas a interdição de um estádio, cujo presidente falou assim: se fosse antigamente eu liberava o estádio, agora eles têm essas coisas de área técnica, ou seja, avalizando, né, que na parte política talvez ele conseguisse, mas hoje tudo lá é técnico, aqui tudo é técnico, parece que a relevância política das federações ficou menor. Não, o erro não é aceito, a gente aceita as coisas como tem que ser. Então isso mostra a diferença do Rogério no sentido de fazer o certo, fazer o melhor e querer, logicamente, que a biografia dele seja construída e bem construída como presidente da CBF. O Marco, dentro dessas mudanças recentes que passou a CBF aí nos últimos tempos, né, uma importante no futebol feminino, que foi a contratação da Pia, que me parece à distância ser uma baita de uma gente boa. Queria que você falasse um pouco a respeito de como tem sido o trabalho com ela, as dificuldades, inclusive de comunicação, e como tem se saído a avaliação que vocês fazem do trabalho até aqui. Olha, hoje nós temos uma reunião de quase 2 horas por plataformas, né, pela dinâmica que hoje temos, como esta aqui, de falar, com toda a comissão técnica, com a auxiliar dela, a Lili, enfim, treinador de goleiro, médico, psicóloga, todo mundo discutindo o projeto que nós estamos fazendo, mostrando o controle que nós estamos fazendo com as atletas, para que elas treinem, inclusive o fisiologista faz o treino à distância, cada uma no seu lugar, Espanha, Itália, aqui no Brasil mesmo, controlando as atletas, fazendo os testes de avaliação para que elas se mantenham rígidas e com qualidade física boa. A Pia é uma personalidade. Para ter uma ideia, ela foi eleita agora, hoje a notícia chegou, a mulher do ano na Suécia. Isso não é pouco, né? O país que dá o prêmio Nobel, né? Não pode, é Noruega e Suécia, eles têm um compartilhamento disso, né? Não pode ser tão pouco representativa. Ela é muito importante. E sabe de uma coisa, eu até vou falar isso para todos vocês, eu acho que ela treinaria um time masculino. Tal é o nível de informação que ela tem do futebol, de questão tática, de organização, preenchimento de espaço, linhas, fechamento de linhas de passe, proposta de jogo. É impressionante o conhecimento que ela tem de futebol. Trabalhei aí, estou há mais de 40 anos de futebol, trabalhei com todos os grandes treinadores, quase todos pelo menos, do Brasil, e eu vejo ela nesse nível de detalhamento, de passar o vídeo, não sei quantas vezes ela está no ônibus, ela está separando jogada para compilar com o analista de desempenho. Essa proposta de modernidade, ela tem 60 anos. Ela é uma pessoa absolutamente engajada na tecnologia e nos compartilhamentos. Ela manda imagem para atleta. Nós estamos fazendo agora uma análise interessante que ela chama de popcorn time, que é a hora que está comendo pipoca, que o jogador para de olhar, ou a jogadora no caso, e fica passivo ao jogo, o jogo rodando e o jogador ali paradinho, né, não indo, deu o passe e ficou, ou seja, tirou a bola de cabeça e parou, né? E ela chama isso de popcorn time, eu acho fantástico. Então hoje nós estamos fazendo uma análise, as jogadoras estão pegando os jogos e vendo quando elas tiveram esse tipo de atitude. Ela me lembra um pouco o Cilinho, porque ela faz com que as pessoas pensem no jogo. Não é só, faz isso, faz aquilo, volta, olha a linha, fecha, uma coisa fria. Ela faz pensar. E ela conversa muito individualmente com as atletas
mostrando, olha o que você fez aqui, poderia fazer aquilo, olha que essa oportunidade, você não teve a expressão corporal de quem está indo para a bola, a meio-campista não lançou porque você não estava preparada para receber o lançamento. Então ela atua muito nesse lado de percepções do futebol, e eu acho ela uma treinadora extraordinária, sem dúvida alguma, para mim, uma das melhores treinadoras e treinadores que eu trabalhei na minha vida, embora tenha sido ainda por pouco tempo aqui. Ô Marco, deixa eu, antes do Gomes, que está na ponta, querendo fazer uma pergunta, por que não há ainda um processo de reformulação nas jogadoras convocadas? Tem tanta jogadora jovem e com qualidade no Brasil, e ainda, não vou dizer que insistem nas jogadoras mais experientes, mas por que não fazer uma renovação? Já não seria a hora para isso? Mas se faz, Wellington, se faz. Só que existe uma diferença muito grande. O pessoal fica assistindo o jogo aqui do Campeonato Brasileiro, que já é bom, mas você precisa acompanhar o nível internacional. Assiste uma Inglaterra jogar, assiste uns Estados Unidos jogar, assiste uma Holanda jogar hoje, Suécia, seleção do Japão, é muito forte. Então a gente fica vendo jogar aqui, então vamos lá, joga Corinthians contra o Audax, com todo respeito ao Audax, Corinthians massacra o Audax. Pô, Corinthians é a seleção brasileira. A hora que você pega as jogadoras e põe ao lado das jogadoras internacionais, tem um dele enorme entre uma e outra. E o que acaba? Quem tem mais jogo internacional, quem tem mais vivência, mais Copa, é a mesma coisa da seleção masculina. Você corre e vai lá, vamos lá, para trás. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Por que não renova? Porque os caras são muito pesados para renovar. Então você vai, hoje ainda a Marta é excepcional, a Cristiane treinada é muito boa, melhor atacante do Brasil, mas nós estamos colocando a Ludmilla. Você nunca tinha ouvido falar da Ludmilla. Você está vendo a Luana tomar conta do jogo, a volante que agora está jogando, ela mudou de time agora, foi para onde? Enfim, não lembro agora qual foi a equipe que ela estava jogando na Coreia muitos anos e já veio para a Europa, está jogando em time de ponta na Europa. Então a gente vai trocando, vai tendo jogadoras novas. A lateral esquerda, Tamires, titular absoluta. Tentou achar, é a Tamires, não tem jeito, ela joga muito. É que nem o Júnior e assim por diante. Não dá o Roberto Carlos. Você lembra? O Roberto Carlos, a gente perdeu a Copa, ficamos culpando o Roberto Carlos da meia baixada a vida inteira. O Roberto Carlos tem 10 anos de Real Madrid, o Marcelo tem 10 anos de Real Madrid. Esse nível top, a nossa atleta aqui ainda não tem. Então a renovação se faz, mas uma renovação responsável. Primeiro, para não queimar uma menina promissora. E segundo, para tentar levá-la ao nível do futebol feminino mundial. Na hora que você joga em alto nível, você vê a diferença que a gente ainda tem. Especialmente na parte tática, na parte fitness. A FIA fala muito nisso. O Brasil é o melhor futebol do mundo, mas falta fitness. Quando ela fala falta fitness, quer dizer, não é o preparo físico. O preparo físico é um excelente preparador. Olha o jogo que a gente fez contra a França na Copa. Mas é o preparo físico o tempo todo. É a menina chegar ao fim de semana e não comer 3 pizzas. É você ter esse profissionalismo que eu falei há pouco. Ser muito profissional. Ela tem que ser atleta, sabe? Pensar nos melhores atletas do mundo, Messi, Cristiano Ronaldo, e seguir a receita desses caras, que são os caras que treinam. Essa é a diferença, que o nosso futebol, quando tem uma grande atleta, falta passar por esse patamar. O Marco, é claro que a história, a representatividade com relação à relevância mesmo no esporte, como você destacou, né? Você elogiou algumas jogadoras, mas que no momento que elas são, entre aspas, submetidas a disputarem um torneio de nível internacional, ainda há uma defasagem da jogadora do exterior com relação à jogadora brasileira, e acredito que seja isso que vocês estão querendo desenvolver, e por isso trouxeram a Pia para iniciar esse processo na seleção. Você fez rasgados elogios aí a ela, mas você acredita que esses elogios, você numa posição de gestor de uma seleção feminina, por exemplo, ele gera menos, eu não sei se a palavra certa é incômodo,
de elogiar tanto. Talvez não tenha um profissional que trabalhe no futebol feminino hoje no Brasil com as qualidades da Pia, comparando ao futebol masculino, porque foi uma quebra de paradigma, porque se você falar em técnico estrangeiro para a seleção masculina, vão cair de pau. Né? Não, mas no Brasil temos excelentes técnicos, para que trazer um técnico estrangeiro? E no feminino, né, isso não gera tanta repercussão, vamos dizer assim. Você acredita que é por causa da relevância, da importância ainda do esporte e desse processo que precisa ser mesmo desenvolvido? Eu acho que para ser desenvolvido tinha que ser alguém desse nível, né? Tanto é, olha, veja só que interessante. Nós estamos falando da Pia Sundhage, ela foi campeã olímpica pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o melhor futebol feminino do mundo. E ela passou a experiência dela para a Jim Ellis, que é a atual treinadora campeã olímpica. Mas foi com ela e ela disputou a final contra, elas eram parceiras na seleção americana. E ela disputou a final do Rio uma contra a outra. Então ela é realmente a maior figura do futebol feminino trabalhando. Então a gente precisava também para o futebol feminino ser visto, ser falado, trazer um grande ícone mundial. Já o futebol masculino, ele não precisa desse tipo de incentivo, vamos dizer assim. Mas você vê gente falando aí do Sampaoli, do Jorge Jesus e de outros. O Guardiola sempre fala sobre a seleção brasileira masculina. Eu acho que o Tite vai muito bem. O Tite fez um belíssimo trabalho, terá a sua segunda Copa para sua grande oportunidade do aprendizado da primeira para tentar conquistar uma Copa do Mundo. Não quer dizer que vai conquistar, porque, como eu digo, é uma só que ganha. E, obviamente, se o Brasil ficar entre os 4, eu acho que a missão está cumprida. A gente exige campeonato, mas você sabe a dificuldade que é, né? Se fosse assim, todo mundo era campeão. Mas eu acho que chegando às semifinais, ele está com o papel dele cumprido. O resto é detalhe, o jogador que acertou, o juiz que ajudou, prejudicou. Tem uma série de circunstâncias ao redor do jogo. Mas no futebol masculino, por tradição, a gente teve grandes treinadores. Eu acho que até agora nós estamos numa estagnação. Nós temos... veja, eu vivi uma época, você é mais jovem que eu, você talvez não tenha vivido isso, ou pelo menos, claro, como jornalista sabe. Teve uma época que eram os mesmos, Carlos Alberto Silva, e aí era o Leão, enfim, o Vanderlei Luxemburgo começava a carreira. Eu vi um começo de carreira de Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho, disputando a final do Paulista de 90. Eu estava no Bragantino, fui campeão com o Vanderlei, 90. Então nós temos 2000, 2010, 2020, 30 anos, é isso? 90, 2000, 2010, 30 anos, cara, parece que foi ontem. E Nelsinho e Vanderlei começavam a sua carreira desafiando aquela casta de treinadores famosos que tinha Antônio Lopes, tinha uma série deles, né, que hoje tem 70 anos, Leão fez 70 anos. O Antônio Lopes tem mais do que isso. Então, esse Carlos Alberto Silva faleceu, Cilinho. Então, não tinha muito espaço para o treinador jovem. Hoje tem muito espaço para o treinador jovem. Mas presta atenção, poucos se firmam. Pela instabilidade do dirigente, pela cobrança maciça de resultado, ninguém aceita perder, todo mundo acha que ganhar é fácil. Então a gente começa a queimar, né? O treinador que poderia ser muito bom. Olha o Diniz, o São Paulo, que ele já apanhou. O São Paulo conseguiu, nesses últimos anos, manter um treinador para dar uma chance para ele prosseguir. Não segurou o Rogério Ceni. Então a instabilidade dos treinadores jovens cria realmente dificuldade em a gente encontrar grandes nomes no futebol brasileiro hoje. Tem bons? Tem. Mas cadê a continuidade? Cadê a continuidade? Aí o time perde e chama o Lisca. Quer dizer, começa a ser uma coisa que é quase apelativa. Por que não dá 1 ano e meio para o Lisca trabalhar, se ele é bom? Né? Não, vamos lá para ele pôr fogo, para a gente ganhar, para não cair. Essa mentalidade não profissional que nós temos que mudar. O time tem que ter trabalho, persistência. Eu disse agora há pouco numa entrevista que eu dei aqui, estava conversando com a Rádio Grenal lá no Sul, e eu dizia assim, o São Paulo mudou muito treinador. Eu disse, olha, mudar de treinador é igual você errar no Waze na estrada. Você tem que mudar o caminho, vai ter que dar uma volta enorme para começar de novo. Então trocar de treinador é errar o Waze. Você fica perdidinho e começa a atirar para qualquer lado.
Eu acho que falta para nós uma cultura de acreditar em trabalho. Ah, mas a imprensa é a primeira que fala que o cara está balançando. A torcida pede para o sujeito sair. Cabe ao dirigente ser forte, conservar a sua energia e manter o treinador que ele acreditou, senão ele vai errar o êxito. Você citou o Lisca aí, e uma coisa que eu acho até que atrapalhou o Lisca foi exatamente isso. Durante um tempo ele foi meio que só para apagar incêndio, só que agora, por exemplo, no América, ele não veio para apagar incêndio. Então, o Felipe Conceição saiu, o Salum foi lá, buscou o Lisca está colocando o trabalho dele, tal, que agora parou e tal, mas liderando o campeonato estadual e aí tendo a oportunidade de dar sequência, fazer um trabalho depois do Campeonato Brasileiro e tal. Ô Marcos, sempre um bom papo, você é uma figura espetacular, obrigado por ter atendido ao nosso chamado, grande abraço, se cuida da família, boa sorte para você ainda na CBF e no futuro próximo, quem sabe, como presidente do Tricolor. Obrigado, Everton, um grande abraço a todos aí. Essa questão do Lisca que você disse é exatamente isso, dá uma chance para ele trabalhar, porque fica só... eu lembro do Benazzi também, era o campeão da Série A2, todo ano ganhava, nunca foi para a Série A1. Será que ele ficou controlado como só dono de ascensão à primeira divisão? Então o cara também tem que se colocar no mercado assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim só para isso, né? João Avelino, lembra do João Avelino? Só pegava time caindo e fazia 5 contratos por ano. Então a gente precisa ter consciência de que o futebol precisa ser profissional, e a gente não é profissional, a gente cede aos clamores da arquibancada e da mídia. Um abração, muito obrigado. Espero estar sempre com vocês aí quando precisar, tá? Muito obrigado. Obrigado. Marco Aurélio Cunha conosco, sempre um papo extremamente agradável.